E aí, pessoal? Então, vou mostrar para vocês o projeto que eu vou estar fazendo. Eu tentei fazer um vídeo explicando o processo, mas assim, né? Gestão de tempo comigo é péssima. E esse projeto é mais um projeto que é uma atividade avaliativa. E eu acabei até atrasando na entrega de uma das atividades avaliativas, então eu vou ter que priorizar, né? O entregável da atividade. Depois eu vou explicar o processo, tintim por tintim, de como foi feito. Mas esse projeto ele basicamente consiste na utilização, né, de um aplicativo Android usando o Jetpack Compose e a Poke API, que é a API do Pokémon, tá? Foi usado algumas outras dependências, né, além do Jetpack Compose, mas o foco aqui é justamente na programação reativa, que se assemelha muito ao que a gente usa, né, no React Native com as tags do HTML. Então, deixa eu mudar aqui a aba, né, de apresentação. Aqui nós temos o nosso Android Studio com o nosso projeto. Vou mostrar o projeto de primeira aqui. A gente tem a nossa telinha Home, onde a gente tem os Pokémons listados. E à medida que a gente vai puxando, como vocês podem ver, ele vai baixando um loadzinho. E vai, né, aparecendo novos Pokémons. Isso aqui, gente, é uma paginação que dá essa sensação, sabe, de scroll infinito. Mas na verdade, né, ele abre uma nova página com a quantidade seleta de Pokémons. Tá? Quando a gente clica em um desses Pokémon, tipo esse Sandlash, a gente pode ver alguns detalhes desse Pokémon e a gente pode estar favoritando ele. E aqui na aba de favoritos, a gente pode ver, né, os nossos Pokémons favoritos, incluindo aqui o Sandlash. E eu acho que eu vou até mostrar para vocês. Bug Capture App Inspection. Vou deixar carregando porque demora uma vida. Mas ele vai pegar essas informações aqui do. Como é que fala, Jesus? Do banco de dados do celular, tá? E aqui a gente tem a aba de games, onde a gente tem um joguinho para adivinhar qual é o Pokémon, que obviamente é o Ratate. Legal, né? Toda vez que você clica, ele pode, né? Você pode atualizar o jogo. Aqui ele foi para Ratate de novo, peraí, agora sim, tá vendo? Não é o Bulbasaur, é o Ivysaur. Ah, se apareceu? Ah, apareceu. Deve cancel Final Dex. Ok. Acho que ele vai demorar um pouquinho também para aparecer. Ah, aqui. Pronto, banco de dados. Vamos ver, né? Tem que ver. Quem sabe faz ao vivo. Tá. Vai demorar para carregar, então vamos começar explicando como é que é esse projeto. Ah, não. Agora vai. Agora vai. Aqui a gente tem, né? Ó, tá vendo? A tabelinha do Pokémon. Gente, isso é muito legal. Aqui eu tenho na descrição o nome, o ID e o tipo, né? Unlike. Que tá errado, que deveria ser like. Mas é isso. É porque ele aparece. O like aqui é uma forma da gente saber, né? Quais são os Pokémons favoritos que a gente tem que fazer a chamada. Mas. Quando é falso, ele nem aparece. Aí aqui tá fazendo a chamada da API. Demora um pouquinho porque são duas chamadas aqui. É uma chamada para listagem de Pokémon e para cada Pokémon listado ele faz a chamada da cor para aparecer a corzinha aqui. Então, cara, isso aqui não é nada eficiente. Isso aqui é tipo complexidade n ao quadrado, o que é péssimo. Vamos no Charmander, né? Deixa eu ver se tem Charmander aqui. Não tem. Então vai ser Charmander. Então eu venho aqui no Charmander. Vou clicar aqui. Vocês vão ver, ó. Se eu atualizar a tabela, já aparece o Charmander aqui. E aí, né? Quando eu venho aqui na telinha de favoritos, vou olhar. Charmander. Eu clico aqui no Charmander.
Ele dá esse bugzinho, gente, por causa do tempo de carregamento. Foi o último bug que eu não tive tempo de corrigir. Mas se eu clicar... Pera, descer a tela. Ó, ele tá like. Vou clicar aqui agora. E dá uma atualizada no banco. Já é Office. E se eu clicar aqui, sumiu também. Legal, né? Então, vou explicar como é que isso ocorre. Primeiro, né, mostrando uma das coisas assim mais interessantes do Jetpack Compose. Nossas telas, elas são em uma única activity, que é essa main aqui, e nessa main ela roda esse app screen. E dentro desse app screen, a gente tem todas as outras screens, as outras telas. A gente tem aqui na camada de UI essa telinha, esse pacote de screen. E aqui estão todas as nossas telas. Então a gente tem a nossa app screen, que ela funciona como se fosse uma espécie de scaffold, né? Eu vou tirar o emulador, gente, porque a gente já viu, né? E basicamente, gente, o Jetpack Compose ele funciona como funções. Ele tem essa função app screen e ela é um tipo composable. A partir do momento que eu boto essa tag aqui, tá? Automaticamente ela já é um componente Jetpack Compose. E aí dentro dela eu coloquei essa função aqui. Para quem não é acostumado com a linguagem Kotlin, pode estar estranhando. Quando a gente cria uma função, a gente bota fun, tá? E quando a gente declara. É estranho também, tá? Com camel case. Mas como é um objeto composable, a gente vai colocar essas funções com o nome em camel case, tá? E essa função aqui, ela não tem como é que fala? Parênteses aqui. Isso é normal no Kotlin, porque eu não estou colocando parâmetro de entrada. Então você já viu que ele ficou mais transparentezinho, porque é inútil. Então eu não preciso colocar. E aqui, vice-versa, eu tenho uma outra função surface. E dentro dessa função surface, eu vou colocar outros componentes. Só explicando, gente, esse final theme aqui, ele é onde eu vou ter todas as configurações do tema. E esse surface aqui é um componente do Mature Design que vai me dar a aparência de Mature Design. E aqui a gente tem o scaffold que tem a top bar, bottom bar e é onde eu vou colocar o corpo da função. E dentro dessa tererarará aqui que tem tudo aqui, né? A gente tem uma box. Box é um componente também do Jetpack Compose, é uma função, né, composable. Gente, quando eu falar componente, vocês já entendem que é a função em Jetpack Compose, tá? Componente. Ela funciona como se fosse uma espécie de div. Tipo div de HTML. A gente tem esse modifier, onde a gente coloca as propriedades físicas, tipo que ela vai expandir no máximo size, que ela vai ter um padding, que ela vai estar alinhada no centro, tá? A gente coloca no parâmetro da função. E aqui dentro do corpo a gente vai ter, né, a navegação main navigation. Dizendo que ele tem um nav controller aqui. Esse nav controller, ele também vai ser muito, muito importante. Remember nav controller, que vai ser aonde a gente vai empilhar a nossa navegação das telas. Vocês viram que as telas ali, né, elas têm uma memória. Então é bem aqui onde vai estar esse nav controller. Massa explicado isso aqui, né? Vamos para as outras telas. A gente tem a tela de Detail Screen. Eu vou logo abrir as outras, né? Porque demora um pouquinho. Na Detail Screen, a gente tem, né? Alguns parâmetros de entrada, como o PokéID, o Pokémon ID e o Detail View Model. Na Game Screen, a gente também tem, né? Esse parâmetro de entrada View Model, mas não tem o ID, porque eu não preciso do ID do Pokémon. Na Home Screen, eu também não preciso do ID, mas eu tenho esse Nav Controller aqui, porque a partir da Home eu vou estar navegando em outras telas, diferente da Game, que a Game é tipo
um fim de linha, né? Então eu não preciso. E esse Nav Controller é aquele mesmo lá que a gente viu do empilhamento. E a gente também tem a Light Screen, que tá com erro aqui, mas eu não vou discutir isso aqui agora não. Eu acho que deve ser erro de compilação, porque não tá aparecendo aqui nenhum erro. Mas enfim, apareceu agora. Ah tá, galera, esse aqui é indentação. Prontinho, era só de formatação. A gente tem também o Nav Controller e a View Model, tá? Então é isso, galera. Vocês viram que quando a gente coloca o nome, a gente pode pôr o nome, né? Da, da variável e o tipo da variável. E quando a gente vai executar essas variáveis, essa função, a gente pode atribuir o nome da variável a ao que a gente vai inserir. Isso aqui é muito legal porque pode, por exemplo, nessa surface aqui, ela pode ter várias parâmetros de entrada e todas elas têm um valor default. E às vezes eu não quero, né, colocar algo personalizado, só quero naqueles específicos. Aí eu digo qual é a variável que eu quero colocar o valor e boto o valor, tá? Pra não ficarem confusos também, porque isso também é uma coisa bem característica do Kotlin. Tá, dentro dessas telas a gente também vai ver, né, os componentes aqui dentro. Então a gente tem aqui o escopo, itens, são variáveis que a gente vai inserir os valores, tá? Esse scope aqui, ele vai ser tipo para quem trabalha com React Native, ele é como se fosse uma espécie de hooks. De hook, sabe? Ele vai salvar de forma síncrona as informações. E aqui, né, eu vou pegar as informações da ViewModel. Para quem não conhece, a ViewModel é uma camada de lógica, onde a gente faz a lógica. Vocês viram que até o momento aqui, as únicas coisas que tem nessas screens são a tela. Então a gente tem um lazy column, que é aquela listinha, e dentro dessa lazy column a gente tem os itens. E dentro desses itens a gente insere o Pokémon Items, que vai ser onde eu vou coletar, né, os Pokémons. E quando eu coloco o Pokémon Items aqui, se esse valor não for nulo, aí eu retorno esse componente aqui, Pokénitem. E dentro desse Pokénitem, eu coloco o Pokémon e coloco para ele reproduzir essa função aqui. E essa função, ela vai ser a função que vai me levar para a tela de detalhes. Vou explicar mais ou menos depois como é que funciona isso aqui, gente. É porque assim, estou explicando, esse vídeo precisa ser rápido, não pode demorar 1 hora. Mas basicamente eu posso colocar, tipo assim, em funções como JavaScript, a gente pode colocar a função aqui dentro, né? No Kotlin, a gente pode colocar tanto aqui no parâmetro, como a gente pode abrir um corpo e colocar a função aqui. Fica mais interessante a gente fazer desse jeito. Mas enfim, é isso. Tá, vou fechar aqui as telas. Aqui vocês vão ver também muito parecido, tanto a de like quanto a de home, porque ambas são uma lista, né? E ambas usam navegação por paginação. Eu vou aproveitar o gancho e vou explicar a paginação já explicando a camada de view model. Mas antes disso, eu vou mostrar uma peculiaridade que a página de home tem em relação a de like, porque a de like ela pega as informações do banco de dados. Já a de home pega as informações da API. Então a gente tem aqui, tá vendo, as configurações visuais. Isso aqui é tipo o CSS, digamos assim, né? No Kotlin. Aí que a gente também tem os itens, mas a gente também tem essa configuração aqui muito importante. Mas antes a gente ver, vamos ver os itens. Os itens aqui, ele também tem um pouquinho item, tá vendo? Que também leva a um go to detail. Muito parecido com a do do da página de like. Esse items aqui, ele faz uma espécie de iteração.
dentro desse Pokémon Items. O Pokémon Items ele é uma array, é um lazy page, né? Uma paginação de Pokémons. E quando ele itera esses Pokémons, ele verifica se o Pokémon da vez não está nulo. Isso aqui pode acontecer, gente, por causa do tempo de carregamento de tela. Se não tiver nulo, aí ele exibe esse Pokémon Item, essa listinha do Pokémon. E aqui, dentro do Pokémon Items Apply, a gente tem tipo assim... O Apply ele é como se fosse uma exploração. A gente vai entrar nessa listagem de Pokémon Items. E aí, o que a gente vai olhar dentro desse Pokémon Items? A gente vai fazer um when, né? Um quando. E esse quando ele é um pouco complexo, porque ele não é necessariamente de um atributo, mas de mais de um atributo. Dentro do Pokémon Item, a gente tem esses load states, onde a gente tem o refresh e o append. Pode ser que o refresh pode estar em load, pode ser que o append pode estar em load, pode ser que o refresh está em erro, pode ser que o append está em erro. Esses dois últimos casos, quando isso acontece, a gente não reproduz nada, tá? Já quando esses outros dois casos estão carregando, a gente vai reproduzir um outro item. Aqui, tá vendo? Items iteram. Aqui a gente vai ter um item único. Que vai ser um box, que como eu falei, ele é tipo uma div. E aqui também vai ser um box. Repare que esses dois boxes aqui, eles têm modificadores diferentes. E eu acho que é a partir daqui que as coisas vão ficar mais interessantes. Aí você fala por quê. Nesse box aqui, a única coisa que eu faço é para ele expandir o máximo de largura. Já nesse daqui, eu falo para ele expandir o máximo de largura, o máximo de altura. E em ambos eu tenho esse PokéProgress. Esse PokéProgress, ele é esse componente aqui que aparece, ó. É aqui, tá vendo? Nesse caso aqui, ele é esse grandão, esse PokéProgress. Ele tem até aqui, ó, no modifier dele, para centralizar no centro, para ter um pad de 100 e um tamanho de 150 dp. dp, gente, é a densidade de pixel. Isso aqui se ajusta à tela do celular, garantindo, né, que não fique menor do que esperado quando você usa um celular de diferente resolução. E aqui ele vai ter um tamanho de 50 dp. Esse daqui ele vai aparecer quando eu puxo bastante aqui a lista. Vou ver se eu consigo reproduzir. Aí, ó, é esse daqui, ó, tá vendo? Essezinho aqui do meio. Então é isso. Acho que eu consegui reproduzir bem, tá? Pra quem nunca viu Kotlin, talvez não entenda 100%, mas vai ver que faz um sentido aqui na coisa. Tá, deixa eu fechar aqui o emulador de novo, deixa eu fechar esse aqui também, né, pra ficar fácil de visualizar. As outras telas, elas também vão ter todos esses componentes e tudo mais, tá? Mas eu não vou entrar em tanto detalhe, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu acho que vocês já entenderam a ideia da programação reativa com o Jetpack Compose. A gente tem, para cada tela, uma view model, onde a gente vai colocar a lógica. E eu vou mostrar essa lógica colocando de exemplo a chamada do main view model para como é que fala? A paginação. Gente, aí você falou, ai Felipe, cadê a lógica? Você não falou que era lógica. Então, galera, poderia ser, por exemplo, que eu poderia colocar na view model para ele decidir se ele vai puxar ou do cache do celular ou da API. Eu não precisei fazer isso, então a lógica aqui ficou muito simples. Quando eu quero pegar um Pokémon, eu vou pegar desse get Pokémon pagination na camada de repository. A camada de repository é uma camada onde a gente pega coisas, onde ficam armazenadas. Então eu posso salvar na repository uma chamada de uma API, uma chamada de outra API, uma chamada do back-end, uma chamada de um banco de dados A, de um banco de dados B. E nesse caso aqui, a gente vai usar a repository para puxar do banco de dados do celular e para puxar da API do PokeAPI. E aqui, a única coisa que eu faço é a organização de conversão em um flow de paging data, onde eu consigo fazer aquele efeito de paginação. Além de também ter essa função goToDetail, que vai utilizar o Nav Controller para navegar na tela de detalhes, usando o ID.
Saiu muito simples aqui. Por que saiu muito simples aqui? Porque, gente, o aplicativo é simples, entendeu? A ideia é justamente isso, fazer o mais simples possível. Só que existem alguns aplicativos que têm um nível de complexidade muito grande. Então a view model ela acaba ficando bastante complexa. Só que aqui, como ele está bem simples, a gente só tem essas duas funçõezinhas, tá? Mas é isso. Então é aí que fica a questão da regra de negócio. Lá na Activity, a gente só viu componentes de tela. Aqui, a gente está vendo a parte de trás, sabe? Tipo a parte de trás da TV, onde ficam os fios. Só que aqui é como se a TV ela fosse tão simples que ela só tem tipo um fio ou dois, tá? E tá, então vamos para a camada de repository para a gente entender melhor como é que é essa paginação. Não, antes de da gente ir, eu vou abrir a página de Game Screen. Na de Game Screen, vocês vão ver que... até que... Screen não, perdão, gente, perdão. Não, eu acho que o vídeo vai ficar muito longo, acho que já deu para entender o conceito de view model aqui. Eu vou tentar correr, galera. Aqui na parte de repository, a gente vai ter, né, o Game Pokémon Repository, e aqui a gente vai ter todas as pegadas que a gente precisa pegar de qualquer lugar. A gente vai ter o update, onde a gente vai fazer o update lá no banco de dados, e vai ter, né, o retorno para a gente visualizar lá os íconezinhos. A gente vai ter o Get Pagination, onde a gente vai estar viajando, né, nas paginações. A gente vai ter o Get Like Pokémon, que no fim das contas as duas coisas, elas são muito parecidas, vocês viram, retorne um pager, set config. O que vai pesar aqui é esse aqui, ó, o main data source, aqui vai para API, aqui vai para detail source. Eu poderia até criar uma única função e fazer só as chamadas, um para o data source e outro para o main data source. Aqui ele vai para a API e aqui vai para o banco de dados. E aqui o Get Random Pokémon List, onde ele vai fazer uma chamada também da API direto. E ele vai pegar 3 Pokémons aleatórios dessa chamada. E no caso aqui, né, ele vai pegar uma listinha de 20. Tá, beleza. Aí aqui vocês veem que ele tem como parâmetro de entrada, né, a API e o DAO. Só para finalizar a paginação, eu vou mostrar o data source e o main detail data source e o main data source, tá? A gente vai ver esses data sources aqui nessa parte de pagination. Esse data source ele funciona como se fosse uma espécie de adapter, onde ele vai converter uma lista de Pokémon em uma paginação de Pokémon. Para ser mais exato, ele vai retornar o result da API ou o result, né, da chamada do banco de dados e vai converter na paginação. Aqui no detail data source a gente tem duas funções, a load e a refresh key. A refresh key eu não estou usando porque eu no momento estou esperando que a pessoa favorite pouquíssimos Pokémon, então a gente não precisa atualizar essa página. E é offline também, né? A gente só precisa da função de load. E na load a gente tem um try-catch, né? Dentro desse try-catch ele vai fazer a chamada do DAO para pegar o Pokémon escolhido. Depois a gente vai mostrar a camada de DAO. E aqui a gente vai inserir nesse page o data, o next key, e o prev key e o next key. Você vê que eu também não tô cagando pra esse aqui. Porque na minha listinha do like, eu não vou paginar. Vai aparecer tudo, digamos assim. E aqui no Get Like Pokémon... não vou mostrar o DAO agora não, galera. Em comparação aqui com o main, você também vai ver o load e você vai ver o refresh key. Aqui já diferentemente eu vou usar o refresh. É tanto que aquela bolinha no finzinho aqui, esse get refresh key, ela vai retornar uma posição de ancoração, onde a gente tem um state aqui. E esse state, ele vai pegar a private key e vai somar com 20. E vai pegar a next key e vai subtrair com 20. Ou seja, ele vai viajar de 20 em 20 pokémons. Gente, era pra eu explicar mais a fundo isso aqui, mas eu tô pulando pra diminuir o tempo do vídeo mesmo, tá? E aqui no load, eu vou estar pegando, primeiro,
dentro lá da chamada da API, né, que eu recebo aqui, a gente pode, né, ter uma resposta ou não. Se a gente tiver, ótimo, se não, vai zero. A gente vai pegar o response, tá? Tá chamada aqui da API. Só que, como eu falei para vocês, eu tô fazendo duas chamadas aqui. Tá vendo esse map? Esse map vai iterar as respostas da API e vai jogar dentro do Pokémon dessa lista uma outra chamada da API. Por isso que eu falei para vocês que a anotação aqui é de n ao quadrado. Porque ele, para cada Pokémon, ele vai fazer uma chamada. Cada Pokémon vai fazer uma chamada. Na verdade é n ao quadrado não. Não é n ao quadrado porque eu não vou chamar n vezes. É n vezes 1. O que acaba sendo em complexidade de ordem de n em 1. Mas ainda assim impacta, porque para cada tempo de chamada de API leva um tempinho e acaba que duplica o tempo. Enfim, não é um algoritmo ótimo isso aqui. E aí depois ele joga, né, dentro do data a lista do Pokémon, a lista dos 20, tá? O purge key ele joga como null aqui. E ele joga como null porque ele vai incrementando. Ele não vai pegar, tipo, por exemplo, o último da lista se você puxar a partir do primeiro. E à medida que você vai fazendo aqui, você vai fazendo um plus, então ele nunca vai perder, então, né? Digamos que essa lista tem um começo. Pronto. Por isso que o prev é null. Mas ele poderia não ter um começo, sabe? Se você tivesse um começo e puxasse pra cima, ele ia pegar o último. E aqui ele vai somando, tá? Então é assim que funciona a paginação. Expliquei assim bem rápido, talvez até mal explicado, mas a ideia é vocês entenderem por alto. Aí aqui no DAO, o DAO, gente, é muito simples. O DAO ele é uma interface. É uma interface porque eu não preciso fazer nada. A própria API do Room, que é o database do Android, já faz tudo. Eu só preciso botar as anotações e ele já entende. Por exemplo, essa get liked Pokémon, eu não preciso escrever o corpo dessa função. Eu só preciso dizer que ela é uma query de select from Pokémon. Insert, eu nem preciso botar um SQL. Eu boto aqui um insert e ele já sabe o que é. E aí eu só boto essa regra aqui, né, do banco de dados. Se tiver conflito, joga por cima. O delete é SQL, remove Pokémon. O get Pokémon é um select, lá, lá, lá. Então assim eu faço a função ficar bem simples e nem preciso criar. Só faço essa interface aqui e depois uso. E aqui a gente tem, né, o database, onde eu posso gerar o database. Já na classe de API também é um lance bem simples. A gente também vai usar uma interface, porque a gente não precisa criar nada. O retrofit, que é a dependência, ele também já faz tudo. A gente só precisa dizer que é um get e dizer qual é o endpoint, tá? Os parâmetros de entrada a gente bota como query, tananã, tá vendo? E diz qual é o tipo que a gente quer retornar. E aqui dentro do Pokémon API, né, a gente só cria a função e diz que vai retornar lá a API. Aí só um ponto aqui, muito importante, é o tipo que é retornado. Vocês vão vendo Pokémon Data Response, Pokémon Pagination. Pagination não, que Pagination vocês já viram. Ah não, viram não. Isso aqui, gente, está na camada de model, porque são os dados, né? Os dados a gente chama de model. Tá aqui, né, no pacote de data, tá? E aqui dentro a gente tem alguns tipos. A gente tem o modo response, que são as respostas da API, onde a gente né, atribui os valores, tá? E aqui a gente pode criar também uma função que a gente vai automaticamente pegar. Ah, tá, apesar de que aqui nem tá usando. Seria melhor mostrar um exemplo que usa. Tipo essa daqui, ó. Eu tenho esse Pokémon Detail Response e eu posso automaticamente converter o valor que eu pego da resposta já e transformar em um outro tipo. No caso aqui é o Pokémon, o famoso Depara. Pagination, que eu não tenho nada, eu só tenho os valores. Valconte, lá, 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 lá. Todos os models, eles são um data class. Data class é um tipo de classe que a gente já supõe que é para guardar um dado, né? Uma coisa, tipo pessoa,
nome e tal. Então todos eles são isso aqui, ó, também data class com os valores. Aí que eu só boto tipo umas funções, né? Tipo o get, set, sabe? No Java. O model, essa é o response, né? O model a gente só vai ter o Pokémon mesmo, que é a única coisa assim, é a única entidade que a gente tem no aplicativo. A gente até declara aquele como entidade que é para o database e diz que o ID é a primary key. E a gente também coloca essas anotações aqui porque esse like que é um tipo enum, vocês viram até que naquela hora lá ele não tá como esperado, né? Esse não é expector. Ai, gente, eu não tô conseguindo puxar. Mas enfim, vocês entenderam. A gente conversou isso naquela hora. E aqui eu posso puxar para pegar o avatar, né? Onde eu faço a chamada aqui da web. A gente tem um enum class aqui chamado like item, que deveria estar aqui, né, na listinha, mas tudo bem. E tem esse like converter que vai fazer a conversão. Aqui no enum, né, a gente tem as cores, onde a gente vai estar determinando lá no endpoint, tá? Aqui em navegação, navigation, os other types. Aqui em navigation, a gente vai ter o instanciamento das view models, a gente vai ter o instanciamento das screens, e esse navhost aqui, ele vai estar controlando as rotas. Quando for home, vai para home. Quando for like, vai para like. Quando for detail, ele insere o ID e coloca na listagem de argumentos, nananana, e chama o game screen, ou detail screen, com o parâmetro que você colocou e o detail. E aqui, quando for game, ele vai para game stream, tá? E aqui a gente tem, né, a bottom bar, que vai definir aqueles íconezinhos bonitinhos aqui. Pipipipopopó, tá? Deixa eu ver. Paginação, já foi. Tá, e por último, a gente tem algumas. Como é que fala? Eu vou pular essa de DI, gente, essa injeção de dependência. Pra explicar fica muito, muito complexo, mas em outra oportunidade a gente pode estar explicando. Só vou explicar por alto que aqui ele instancia cada uma das classes que eu preciso, a classe de API, a classe de database, a classe de DAO, a classe de repository e a classe de retrofit. Isso me garante que eu não preciso estar instanciando e ficar duplicadas pelo código. E por último, a gente tem, né, o tema, onde a gente vai ter as cores, certo? As cores padrões aqui. A gente vai ter a setagem dessas cores. Ó, dá uma olhada que a gente tem aqui o light. Eu coloquei invertido. Ah, não. Eu botei dark color scheme, mas é light color scheme. Mas enfim, o importante é que deu certo. Ai, Jesus, o que eu fiz aqui? É isso. As coresinhas, tá? Tererê, tarará. A gente tem um tema em si, que vai fazer a inserção do tema. Não vou explicar isso aqui também não, gente, que é muito certinho de explicar. Mas aqui, ó, tá o final theme, que eu expliquei lá no começo. E por fim, a gente tem aqui o type, onde eu tenho as fontes e a formatação das fontes que eu usei. Galera, é muita coisa para explicar em um vídeo, tá? Se vocês assistiram isso aqui e não entenderam, tudo bem. O lance é que a ideia é depois eu fazer uma playlist explicando melhor. Isso aqui é uma atividade avaliativa, então a primeira pessoa que vai assistir isso aqui é o professor. Mas depois eu vou estar criando uma playlist, né? Pra gente poder ver o passo a passo disso aqui e explicar o que é cada coisa aqui e o que funciona. É isso, valeu, falou, se inscreva aí no canal, dá o like, comente, se vocês quiserem comentar alguma coisa. E é isso. Muito obrigado, valeu!